Muito bem, está aí a declaração do Lula. Raquel, não é verdade que ele acabou com a fome no Brasil, né? Isso já foi refutado aí por diversas reportagens, até por jornalistas que fizeram vídeos e lembraram as reportagens da época dos governos do PT sobre a fome que existia no Brasil. Era um grande problema. Claro que pode ter... acho que se agravou de acordo com essas pesquisas que falam em 33 milhões de pessoas e mais até em insegurança alimentar no governo Bolsonaro, mas não é que foi eliminado esse problema nos governos do PT. Esse é o primeiro ponto. Olha, Felipe, o Bolsa Família, da maneira como ele foi estruturado no governo Lula, ele era um programa extremamente bem sucedido. Você podia ter críticas em relação à porta de saída, que faltava ali um agente que fosse até aquelas pessoas e as ajudasse a ter formas de empreendedorismo, de fazer um negócio e de parar de depender do auxílio do Bolsa Família em si, mas ele foi um dos programas mais bem-sucedidos que o Brasil já implementou. Foi um redutor de miséria e de desigualdade no país imenso e teve um efeito, sim, importantíssimo sobre o combate à fome. É difícil você falar acabou com a fome do Brasil, mas o Brasil saiu do mapa da fome. O que aconteceu no governo Jair Bolsonaro, sim, foi um aumento da fome no país. A gente teve um aumento muito forte do preço dos alimentos, o programa foi desestruturado, o Auxílio Brasil passou a ser um programa que deixou de privilegiar a figura da mulher, passou a pagar a mesma coisa para todo mundo. Então, desde uma mãe de 3 filhos até um homem solteiro, todo mundo recebia os mesmos R$ 600. O programa ficou absolutamente sem foco, começou-se a gastar uma montanha de dinheiro, porque o Bolsa Família era um programa barato, passou-se a gastar uma montanha de dinheiro sem efetividade. Então, assim, essa é uma área onde a gente tem que trabalhar e muito, e o governo Lula tem bons especialistas nessa área e existe uma expectativa grande de que eles façam um bom trabalho. A gente pode ter muitas críticas em relação ao governo Lula, e a gente tem e a gente expõe. Agora, nesta área, eles fizeram um bom trabalho, existe uma expectativa de que voltem a fazer um bom trabalho, a despeito de terem ali preterido Simone Tebet no Ministério do Desenvolvimento Social, de estar entregue ao Wellington Dias. Eles têm uma equipe técnica boa, espero que eles façam uma boa reformulação do programa Auxílio Brasil, porque está precisando, foi muito sucateado pelo Jair Bolsonaro. Vou só trazer os dados aqui, porque o meu ponto é só que o Lula disse que acabou com a fome. Obviamente, existia fome ainda, programas bem-sucedidos aconteceram e houve um agravamento no governo Bolsonaro. Então, as reportagens às quais eu estava me referindo eram baseadas em apontamentos, em estudos de segurança alimentar do IBGE, e mostrava que a fome ainda atingia 11,2 milhões de pessoas no país em 2010. Eram dados de 2009, portanto, governos do PT, dados de 2009, ainda segundo mandato do Lula, às vésperas ali do começo do governo Dilma Rousseff, da sua sucessora, 11,2 milhões de pessoas no país com fome, e os dados recentes de outros estudos, né, não foi do IBGE dessa vez, mostram 33 milhões. Então, pelo menos aí nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, arredondando, houve uma foi triplicado esse número da fome. Só para colocar aqui em dados, porque eu só estava pontuando a respeito dessa eliminação completa. Diga, João. Acho que foi o Hélio que se manifestou ali. Fala, Hélio. Não, eu ia dizer, esse número de 33 não é verdadeiro. Esse número não existe. Esse número não é consistente com os dados internacionais. Existe, o Banco Mundial faz o acompanhamento da extrema pobreza, da pobreza. Não há a menor possibilidade de ter 33 milhões de pessoas com fome no Brasil. Inclusive, o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, agora que se chama, de R$600, representa o dobro do valor do nível mínimo de extrema pobreza determinado internacionalmente, que é $1,90 por dia, que é o limiar da extrema pobreza. Tá? Então, não faz sentido esse número, se sabe, e se você acompanha os números internacionais, não tem a menor possibilidade de ser 33 milhões. A fome no Brasil vem diminuindo consistentemente em todos os governos, desde a estabilização da economia com o Plano Real.
programa aqui pode ajudar, ali pode ajudar, ok. Inclusive, o Bolsa Família hoje garante que não tenha ninguém nesse nível, que não é para ter ninguém, e nós precisamos acabar com a fome no Brasil. Ainda tem milhões de pessoas com fome no Brasil, mas o número, para esclarecer, não é 33 milhões. Mas Hélio, peraí, só um pouquinho, todo mundo quer falar, calma. Deixa eu só perguntar para o Hélio uma coisa, que é exatamente com base em que você diz que esse número não existe. Qual é o ponto de contestação desses números? O ponto de contestação é que o Banco Mundial faz o levantamento sobre fome, sobre extrema pobreza, etc. Se eu não me engano, esse número de 33 milhões fala de insegurança alimentar e não é no mesmo padrão de como internacionalmente se mede fome. Então, vamos explicar. Rapidinho. Raquel quer falar. Vamos deixar a Raquel rapidamente. Eu vou explicar tecnicamente, só para não ficar dúvida para no nosso telespectador. Esse número é a medição de insegurança alimentar. O que significa insegurança alimentar? É se em algum momento, naquele ano, no ano em que aquele número foi medido, a pessoa passou fome naquele ano. Então, é uma medida de um ano inteirinho. Então, não quer dizer que aquela pessoa passou fome o ano inteiro, mas em algum momento daquele ano ela teve insegurança alimentar. Eu me lembro de fazer matéria sobre esse número e era imenso o contingente de mulheres, se não me engano, eram 47% das mulheres brasileiras que em algum momento sentiram a sensação de insegurança alimentar, não tiveram ou tiveram receio de não conseguir dar alimento para os seus filhos. É isso que esse número reflete. Não quer dizer que essas pessoas estão passando fome o tempo inteiro, todo dia. Agora, a narrativa que o governo Jair Bolsonaro coloca, aí também preciso pontuar que esse número, ele é um número que está sempre um pouco defasado, então ele pega um impacto muito forte da pandemia. É muito provável que quando sai um número novo, sim, tenha uma redução. Agora, o governo Jair Bolsonaro tinha uma narrativa de que, olha, eu estou pagando o Auxílio Brasil em R$600 e com R$600 ninguém passa fome. É certo, só que aí você tinha uma fila imensa nas agências, os agentes não conseguiam sair para fazer busca ativa dessas pessoas e o que acontecia é que tinha muita gente que não precisava receber o auxílio, recebendo o auxílio, enquanto a pessoa miserável mesmo não conseguia ter acesso, porque os especialistas em pobreza extrema dizem que muitas vezes essas pessoas não têm a educação necessária, não têm os meios, não têm a passagem de ônibus para conseguir ir lá na agência do Ministério do Desenvolvimento Social para fazer o pedido.